Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Mais uma vez, estamos nos reunindo para um estudo bíblico. Hoje daremos continuidade ao estudo que foi intitulado, desde a semana passada, como Exclusivismo e Universalismo. Isso porque o cristianismo é acusado a tradição judaico-cristã, não só o cristianismo, né? É acusado de exclusivista no sentido de ser excludente em relação a outros povos, a outras etnias ou a outras crenças. Então vamos aqui dar continuidade ao que vimos no domingo passado, procurando fazer uma distinção entre ad e exclusivismo. Ad e id são sufixos que fazem uma diferença bastante significativa, né? Nós lembrávamos que há uma acusação que é dirigida sobretudo ao judaísmo e, portanto, atinge a tradição judaico-cristã, incluindo também o cristianismo, de que o Deus do cristianismo é o Deus da tradição judaico-cristã, que no princípio, entre judeus, entre Israel ou para Abraão, era um Deus tribal, que depois evoluiu para um Deus nacional, e finalmente no cristianismo a tradição judaico-cristã toma uma direção que se distingue do judaísmo, que é o universalismo do Deus, que anteriormente teria sido tribal e depois nacional, né? E vimos que não é bem assim, vimos que a exclusividade, diversamente do exclusivismo, a exclusividade está presente em muitas coisas na tradição judaico-cristã, como seja, é um monoteísmo. Não é exclusivo da tradição judaico-cristã ser monoteísta. Ou há quem ache que seja. Só judaísmo, cristianismo e islã, colocando o islã também na tradição abrâmica, judaísmo, cristianismo e islã, na ordem cronológica, seriam monoteístas. E o monoteísmo exclui outros deuses. Então, há aí uma exclusividade, né? Mas, ao excluir outros deuses, não estamos excluindo etnias, pessoas ou grupos identitários. Estamos apresentando uma crença que se caracteriza por ser diferente das crenças politeístas ou das crenças em outros deuses. Não significa que alguma pessoa, algum grupo identitário, alguma etnia sofra alguma restrição. Podemos ainda lembrar algumas exclusividades, né? Essa do monoteísmo fica muito clara na fala dos grandes reformadores do século XVI, que tem várias exclusividades, várias coisas que eles dizem só ou somente. O teólogo gosta de língua clássica, né? Sola, uma sola Christus, sola fide, isso já é uma exclusividade. Sola Scriptura, só a Bíblia, isso é uma exclusividade. Então, já é uma exclusividade no que concerne a uma doutrina de salvação. E finalmente, das últimas exclusividades, seria o soli deo gratia, né? Ou seja, graça, o louvor, a glória só a Deus. Mas essas exclusividades não se confundem com exclusivismo. Vimos também que um indiano, portanto, alguém com a isenção de não fazer parte da cultura ocidental, de não ter sido aculturado desde a infância na tradição judaico-cristã, embora tenha se convertido na idade adulta, ele escreveu um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo, dizendo que o Ocidente é, em grande parte, um produto da tradição judaico-cristã, mais precisamente do cristianismo. Tínhamos visto isso no domingo passado, e tínhamos visto ainda que as singularidades, volto a dizer, que não se confundem com exclusivismo, as singularidades do cristianismo também incluem o fato de que outros povos e outras culturas têm um bode expiatório, né? Um bode expiatório é uma figura que é uma espécie de fio de terra onde as comunidades ou os grupos, por onde as comunidades ou grupos descarregam as suas tensões. Todo mundo acusa aquela pessoa e aquela pessoa passa a ser uma forma de acusar, aquela pessoa passa a ser uma forma de expiação das culpas do grupo. Isso pode acontecer numa tribo, isso pode acontecer numa comunidade, isso pode acontecer numa família. Às vezes tem aquela pessoa que é escolhida para ser a ovelha negra da família e tal. E é uma maneira de desviar outras tensões. Mas em todos os grupos, em todas as culturas que têm bode expiatório, o bode expiatório realmente é culpado. A única tradição que tem um bode expiatório, que é Cristo, e que é inocente, bode expiatório inocente, só na tradição judaico-cristã, né? Então, temos também o fato de que só na tradição judaico-cristã você tem uma divindade que vem ao mundo e lidera um movimento no mundo e oferece salvação ao mundo, que não é um rei, que não é um general vitorioso, que não é um homem de poder por ser eloquente ou por construir teorias históricas, sociológicas, antropológicas, filosóficas, ou por ser endinheirado. Você tem uma divindade que se faz homem, na linguagem do Evangelho, o verbo que se fez carne, que vem como um homem pobre, sem dinheiro, sem poder militar.
e que é derrotado no sentido de que vai aprisionado e executado de uma forma cruel, que caracterizam em outras experiências históricas o fracasso e o fim de um movimento. Mas o que aconteceu? Esse movimento cresceu, conquistou Roma, que era a grande potência do momento na região, e conquistou o Ocidente inteiro. E mudou o mundo. Mudou o mundo como o autor que eu citei, o indiano, né, autor do livro O Livro que Mudou o Seu Mundo, Vishal Mangal Adi. Chao Mangal Adi é um homem que está vivo ainda, um homem do nosso tempo, dos nossos dias. Então, temos todas essas singularidades, mas não temos exclusivismo. Por que não temos exclusivismo? Vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ficar na recapitulação do domingo passado ainda. Lá nós vimos que o cristianismo se caracteriza também como sendo, entre outras coisas, uma religião. Porque não é só uma religião. Né? Não é uma religião no sentido de um conjunto de práticas litúrgicas e de doutrina de salvação, de doutrina de conduta baseada numa ética, num código moral. É tudo isso. Mas não é só isso. E, de certo modo, não é principalmente isso. Então, muitas pessoas dizem, não é religião. É porque tem tudo isso. E mais alguma coisa que nós vamos ver adiante, própria de religião. Mas também não é por ser uma relação pessoal entre criatura e criador. Um relacionamento pessoal não é uma religião no sentido de que não tem uma tipificação ou caracterização litúrgica. Falar com Deus, orar, não requer condutas ou receitas litúrgicas, procedimentos definidos liturgicamente. A pessoa ora em qualquer lugar, o Cristo disse, sugeriu, ensinou temas que podem e devem ser levados em oração lá no Sermão do Monte, no chamado Pai Nosso, mas não prescreveu condutas. Não mandou ficar de joelho, não mandou fechar os olhos, não mandou fazer uma porção de coisas que podem ser feitas, talvez até caiba a observação, que é oportuno que se faça, como condutas ou atitudes próprias de reverência, mas não como uma prática descrita de um. Então, isso também é uma exclusividade do cristianismo, né? Porque não é ritual. Mas, como uma religião do livro, nós dizíamos há pouco, e as religiões do livro são aquelas que têm como fonte de fé e ordem um livro. No caso do cristianismo, um conjunto de livros. Porque no caso do cristianismo são as escrituras, a Bíblia, que é uma biblioteca. Para a época dos rolos, em vez dos livros, isso era muito livro. Né? Então, nós temos aí uma biblioteca que tem algumas particularidades que também são exclusivas da Bíblia, do cristianismo. Né? Porque são livros escritos ao longo de 1.600 anos, redigidos aí por umas 40 pessoas. E pessoas que escreveram em épocas tão diferentes, ao longo de 1.600 anos, a partir de condição pessoal dos redatores, condição pessoal muito diferente. Tem um Davi e um Salomão que eram reis, um Davi que era poeta, que era guerreiro, que era profeta, que era estadista, e um Salomão que era estadista e era sábio e era um filósofo. Não um filósofo da filosofia teorética dos gregos, aquelas filosofias que expressam teorias complexas, reunindo muitas considerações, mas fazia uma típica filosofia aforística, aquelas baseadas em provérbios, como ele tem lá o livro de Provérbios. E todas as filosofias da antiguidade eram assim. Quando a gente procura filosofia na cultura chinesa ou indiana, a gente mais encontra filosofia aforística. Então, tinha esses grandes nomes, tinha Moisés, estadista e profeta, líder político, e iniciado em toda a ciência do Egito. Vimos também que tinha Amós, que era um agricultor, que cultivava a terra, e vimos, além de ser também um profeta, e vimos que lá no Novo Testamento aparecem pescadores como Pedro e João, que não tinham escolaridade, embora isso precise ser explicado, porque também na época não tinha propriamente escola aberta à população toda, né? O aprendizado se dava muito centrado nas famílias. As crianças e os jovens aprendiam a profissão com os pais, e seguiam a profissão dos pais, e aprendiam a ler, e aprendiam as escrituras em casa, com os pais, ou nas sinagogas. Mas a sinagoga não era propriamente uma escola. Né? E haviam também os escribas, que eram os burocratas, os juristas do Estado hebreu, quando Israel deixa de se organizar como tribo na época dos juízes e transita para a condição de Estado-nação. Esses escribas e os sacerdotes frequentavam um tipo que hoje nós chamaríamos de escola, né? Parecido com um seminário, parecido com um centro de formação, assim como tem uma escola específica para formar burocratas do Estado em alguns momentos na história de diversos países. Havia mais ou menos isso, tanto que Paulo de Tarso vai lembrar que estudou junto com Gamaliel, né? Porque ele
era um fariseu. E os fariseus eram uma espécie de classe média que exerciam alguma liderança religiosa e política, e tinham uma postura nacionalista, e eram muito legalistas e rigorosos, né? Então, dois pescadores que não tinham frequentado esse tipo de escola, nem aquela como Paulo frequentou com Gamaliel, escola, entre aspas, para distinguir do modelo de escola moderno ou contemporâneo, tem daquele tipo que modernamente passou a existir. Tanto que no debate lá no Sinédrio, os juízes do Sinédrio se admiraram que aqueles dois homens, que não eram cultos, falassem com tanta eloquência. Tantas pessoas, ao longo de tanto tempo, com tanta formação e tanta experiência pessoal diferente, escreveram dezenas de livros, 66 no cânone da Igreja Primitiva, do cristianismo primitivo, ou 73 depois do Concílio de Nicéia, quando foram acrescentados 7 livros deuterocanônicos, mas, de qualquer modo, são dezenas, ou até mais de 7 dezenas de livros, que guardam uma unidade, uma harmonia, uma coerência interna, porque todos eles apontam para o Cristo, desde o Gênesis. Bom, mas vimos até aí, e agora passemos ao que ainda não tínhamos comentado no texto que eu enviei para aqueles de quem eu tenho o WhatsApp ou e-mail. Bem, então vimos que temos uma doutrina de salvação no cristianismo, que é a essência do cristianismo. Daí aquela observação que fiz há pouco, de que o cristianismo, de um certo ponto de vista, não é religião, porque tem uma doutrina de salvação que aponta para uma relação pessoal da criatura com o Criador, e não uma organização, não uma filiação a uma organização hierárquica ou administrativa que tem o nome de igreja no sentido histórico, no sentido de pessoas que se reúnem e formam uma organização com CNPJ, vamos dizer assim. Seja qual for o nome, tem os diferentes nomes das várias expressões do cristianismo, que aqui eu chamo de histórico, com um significado diferente do que se usa de um modo geral. De um modo geral, quando alguém diz igreja histórica, está se referindo a igrejas que têm alguma tradição, que têm alguma permanência no tempo, que têm alguns séculos. Mas, para distinguir de igrejas novas, eu não estou usando nesse sentido. Quando eu digo igreja histórica, eu estou referindo às tradicionais e também às novas, porque ambas são uma organização dirigida por humanos, portanto, construídas historicamente. Ah, mas não é assim porque tem uma que Jesus criou. Não. Jesus não criou a igreja, Jesus criou um movimento. O cristianismo era um movimento. Ah, mas o Novo Testamento fala em igreja, Atos fala em igreja. Mas a palavra igreja tem muitos significados, é uma semântica muito ampla. Igreja pode ser, o fulano quer dar uma referência de um endereço. Olha, o fulano mora em frente à igreja. Quando ele diz que ele mora em frente à igreja, ele está se referindo ao prédio. Né? Ou ele pode dizer, o fulano é membro da igreja tal. O fulano é católico, o fulano é evangélico, o fulano é protestante, o fulano é batista, o fulano é isso, é aquilo. Né? Ou é luterano, ou vamos referir igreja também a outras tradições. Né? Mas igreja, nesse sentido, não é a igreja lá do livro de Atos. Igreja, nesse sentido, igreja que tem liderança humana, ainda que essa liderança humana se arvore a representante de Deus, se apresente como representante de Deus, não é uma liderança humana. Né? E com toda a falibilidade das lideranças humanas. E tem uma organização, e tem um estatuto, e tem normas, e tem rito. Muito bem, isso é uma igreja histórica. E essa nós distinguimos aqui nos nossos estudos da igreja espiritual, que alguns chamam de igreja invisível. Até é um nome usado por muita gente. Não, tudo bem, eu não quero comprar briga com isso, não. Eu só acho que, por que dizem invisível? Porque essa igreja espiritual não é nenhuma dessas, e pode ter alguns dos seus integrantes em várias dessas, ou talvez em todas essas. Embora em nenhuma dessas todos os que estejam ali sejam dessa igreja. Em nenhuma igreja histórica, todo mundo que se filiou a ela é da igreja espiritual. Pode ser até que a maioria não seja. Pode ser até que não tenha ninguém, mas vamos admitir que pode ter, ainda que seja uma minoria, pode ter pessoas ali que sejam da igreja espiritual. E por que alguém chama de invisível? Porque quando você olha, digamos que você chega num prédio, igreja no sentido de prédio, que pertence a uma igreja no sentido de organização, e está cheio. Tem dezenas ou centenas de pessoas ali. E você olha e você não sabe ali quem é da igreja espiritual. Sejam todos. Pode ser que não tenha nenhum, pode ser que tenha uma maioria, pode ser que tenha uma minoria, mas você não está vendo. Se tiver uma minoria, se tiver uma maioria, se forem todos da igreja espiritual, você não sabe. Aí alguém diz, a igreja é invisível. Invisível no sentido de não ser identificada, nem ao olhar, nem ao ouvir a doutrina, porque nem sempre
a expressão da doutrina muito clara, ou nem sempre a gente entende bem a doutrina, né? Nem sempre a filiação corresponde a uma adesão em espírito e em verdade àquela doutrina. Então você não vê. Tá, é invisível. Eu penso que, sabendo, aí tem ali o Joãozinho sentado naquela igreja instituída historicamente, dentro daquela igreja prédio, tem um que é da igreja espiritual, e é o Joãozinho. E você olha, você vê o Joãozinho. Você não sabe que ele é da igreja espiritual. Quem é a igreja espiritual é quem realmente está em Cristo. Né? Você não sabe se ele realmente está em Cristo. Mas você está vendo. Então ele não é invisível. O Joãozinho não é invisível porque está em Cristo. Então eu prefiro chamar de igreja espiritual, que corresponde ao cristianismo que eu chamo de revelado, para não estar nomeando como o cristianismo a igreja historicamente constituída, seja ela a igreja A, B, C ou D. Ah, mas então isso é ecumenismo? Porque eu estou dizendo que nas várias expressões do cristianismo que eu chamo de histórico, nessas várias expressões você tem pessoas, ou pode ter pessoas da igreja espiritual, que realmente estão em Cristo. Então você está dizendo que toda igreja salva? Não, eu estou dizendo que nenhuma igreja salva. O que salva é a relação pessoal com Cristo. Portanto, quem tem uma relação pessoal com Cristo, nos termos da doutrina de salvação do cristianismo revelado, que é o cristianismo bíblico, esteja onde estiver, ele estará salvo. E se ele não tem essa relação pessoal nesses termos, esteja onde estiver, ele não é da igreja espiritual. Então isso não é ecumenismo, porque não é a reunião de todas as doutrinas, de todas as crenças, de todas as atitudes espirituais sinceras e verdadeiras. Você pode, sincera e verdadeiramente, seguir uma doutrina equivocada e não estar em Cristo. Ou buscar a Cristo por um caminho que não é aquele que ele disse. Qual é o caminho que Cristo disse? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não é ecumenismo isso. Ah, então é exclusivismo? É exclusividade. Mas é uma exclusividade posta por Cristo. E que não permite discriminar ninguém, porque se há uma igreja invisível, como é que eu vou discriminar o invisível? Né? Porque discriminação não é só no sentido negativo. Para haver uma discriminação no sentido negativo, é preciso haver uma discriminação positiva. Seria preciso que eu discriminasse quem está na igreja espiritual, dando algum privilégio, tratando o melhor e tal, mas eu não sei quem está na igreja espiritual. Ou seria que eu discriminasse no sentido negativo, seria necessário, para haver exclusivismo, no sentido de atitude excludente, alguém que eu disse, não, esse eu sei que não está na igreja espiritual, então eu não vou tratar ele do mesmo jeito. Está em consideração com ele, eu não tenho consideração e tal. Isso seria um exclusivismo excludente, que não é do cristianismo. Até porque eu não sei se ele não está. Ah, mas o cara blasfema e diz coisas e tal. Bom, aí é outra coisa. Aí é ele que está se excluindo. Não é que você, que o conhece, que interage com ele, que está excluindo ele do cristianismo. Ele está se excluindo. Ele optou por se excluir. Né? Agora, essa exclusividade, eu insisto, não é excludente por raça, por etnia, por idade, por posição social, por conhecimentos seculares. Não exclui nada. Só tem uma exigência que exclui, quando não observada, quando não seguida, né? Que está lá em Efésios. Essa exigência não foi criada por nenhuma igreja histórica, instituída, organizada, criada historicamente. É uma exigência bíblica. Está lá em Efésios, no capítulo 2 do livro de Efésios, os versículos 8 e 9, que dizem, e eu passo a ler, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, está aqui posto uma condição, que os reformadores do século XVI disseram, sola fide, só a fé, somente a fé. Então, o que não está na fé está excluído. Então, é um exclusivismo, porque é excludente. É uma exclusividade. E por que não é exclusivismo, excludente? Porque é ofertado a todo mundo. Não é assim, só alguns. Vou entrar aqui na discussão da predeterminação. Mas nós vemos biblicamente uma afirmação inclusiva. Quando nós lemos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, abre aspas, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Fecha aspas. Isso é o cristianismo revelado. Que é da igreja A, B, C ou D, não faz parte dos nossos objetivos aqui discutidos. Né? Estamos aqui buscando o cristianismo revelado das Escrituras. Sola Escritura. Né? Então, se é agradável a Deus que todos os homens se salvem, não tem exclusão.
Então, é um convite a todos, que aparece também, mais adiante vamos ver. Mas já no Antigo Testamento, e nós já fizemos, procurando mostrar que não há uma disjunção entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento é a base do Novo Testamento, porque o reconhecimento do Cristo é fundamental como Messias, Jesus como sendo Cristo, é fundamental para o cristianismo. E esse fundamento está no Antigo Testamento, nas profecias que descrevem a vinda do Messias, com uma enorme riqueza de detalhes, fazendo um retrato falado lá em Isaías, em Miqueias e em outras profecias, inclusive nos Salmos, e a promessa messiânica de enviar o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente mordeu-lhe o calcanhar, e que se cumpriu na cruz, porque na cruz a cabeça da serpente foi esmagada, e a serpente mordeu o calcanhar, e o Cristo morreu e teve que ressuscitar 3 dias depois. Né? Então, o Antigo e o Novo Testamento estão intimamente associados. Não há Novo Testamento sem Antigo Testamento. Não há cristianismo sem as profecias do Antigo Testamento. Nós vemos que lá em Oséias, Antigo Testamento, pequeno profeta do Antigo Testamento, em Oséias, no 6º capítulo de Oséias, no versículo 6, em Oséias 6:6, está escrito: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Quem quer misericórdia e não sacrifícios, além de não ser excludente, porque se agrada e quer que todos os homens se salvem, também não opõe barreiras que possam terminar excluindo alguém, que possam dificultar a caminhada de alguém. Porque quando você diz que não quer sacrifício, não quer holocausto, ou, para usar uma linguagem mais coloquial, não quer penitência, então você não está opondo barreiras. E sacrifício pode não ser só aquela penitência de subir escada de joelho, martirizar, se açoitando com um chicote, ficando com as costas feridas, ou usar alguma coisa que incomoda, você bota por baixo da roupa alguma coisa em torno da perna que, quando ele se move, incomoda e ele faz aquilo para sofrer e não sei o que mais e tal. Né? Não quer sacrifício, não quer isso. Né? Por que isso? Eu estou colocando isso na história da análise da exclusão, porque esse sacrifício poderia afastar alguém. Quer dizer, não, eu não consigo, eu pessoalmente imagino que eu não conseguiria subir de joelho uma escada, uma grande escada como muitas pessoas fazem. Eu não conseguiria andar de joelho solado nos batentes de cimento áspero. Então eu estaria fora, eu não seria capaz de fazer esse sacrifício. Né? Mas não tem essa exigência, porque ele não quer sacrifício. Ah, mas e a vida espartana também não é um sacrifício? Sim, certos aspectos da vida espartana são sacrificiais. Mas o que está dito aqui é que o Senhor não quer sacrifício, né? Quer misericórdia. Né? E tem outras passagens bíblicas, e passagem é um termo usado nos meios teológicos para referir a trechos da Escritura, ou excertos, que reforçam a ideia de que não se trata de opor barreiras, de fazer uma seletividade ou uma seleção meritocrática. Não, aqui a doutrina de salvação do cristianismo é só para os fortes, capazes de viver uma vida espartana, ou capazes de praticar sacrifícios, ou se martirizando com chicotadas, ou passando fome com jejuns, ou tendo restrições alimentares, ou tantas outras coisas. Né? Então, isso, ou se impondo o celibato, né? Tudo isso seriam formas de sacrifício. Ou praticando ritos, participando de ritos que em si já representariam alguma forma de sacrifício. E proclamando que participa de sacrifício, quando aqui está dito, olha, a fonte diz, eu quero sacrifício. Né? Então, isso, ao afastar um tipo de meritocracia própria dos fortes, isso afasta a ideia de exclusivismo. Isso é uma abertura de portas. Né? Agora, tem um outro excerto lá em Mateus, né? Capítulo 11, versículos 28 a 30. O que tem lá? Aspas, eu vou ler para evitar qualquer falha que a memória me lere a mudar uma palavra que seja, para alguém não achar que não, mas você pode estar mudando o sentido ao mudar uma palavra. Então vamos para o que está dito, ipsis literis. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Algumas versões dizem cansados e sobrecarregados. Há pouco eu falava em mudanças de palavras, mas são mudanças de palavras que não alcançam o sentido do conjunto do texto. Né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí você tem uma promessa de alívio, e alívio de uma carga, de uma opressão. Portanto, quem oferece alívio não está sendo excludente. O que pode excluir é exigência, é sobrecarga. E o Cristo censurou acremente os fariseus porque faziam essas exigências, faziam exigências legalistas. Né?
faziam exigências de vida espartana. Bom, então, espartana num sentido um pouco diferente dos espartanos, né? Porque a vida espartana dos espartanos era uma preparação para a guerra, era uma preparação para o desenvolvimento do corpo e para suportar o sofrimento e a adversidade de uma campanha militar. Aí a vida espartana que os fariseus exigiam e que os cristãos que têm um entendimento legalista do cristianismo fazem, não é uma vida espartana própria dos espartanos da Grécia, né? É uma vida espartana no sentido de cumprir rigorosamente as normas do Antigo Testamento, que são mantidas, de certa forma, com outro entendimento no Novo Testamento, né? Então, a isso se chama legalismo. Os fariseus procuravam manter, por exemplo, dias, observar e cumprir dias santificados, observar restrições alimentares e uma série de outras coisas, e o Cristo vai dizer, vocês botam uma carga enorme sobre os ombros das pessoas. Não é isso. Quem oferece descanso não está fazendo uma seleção rigorosa que possa excluir pessoas, né? Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, mas tem um jugo. E por que tem jugo e fardo? Porque ele está se referindo aí à vida, à primeira vida, essa vida em que nós estamos numa dimensão biológica, em que estamos no mundo. E essa vida não é uma vida num paraíso celeste. Quando ele diz, vinde a mim, que você vai antecipar o paraíso celeste. Não, ele vai dizer, na vida tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci a morte, venci o mundo. Então, a promessa não é de um paraíso imediato. A promessa é, você vai ter um fardo mais leve. E você vai ter um jugo mais suave. Que é essa? A leveza é que você se liberta das culpas, porque o próprio Deus não iria passar por se fazer homem, já é uma diminuição de condição. Uma divindade se fazer apenas homem e viver como homem, passando por todas as vicissitudes da condição humana e passar por uma morte tão cruel. Para isso não ser suficiente, para você ainda ter que ter uma vida baseada no legalismo estrito, para você ter que carregar um fardo pesado e seguir um jugo áspero. Não, esse sacrifício todo foi para você não ter mais o fardo das culpas. Quem está aí não entra em julgamento. Não tem fardo da culpa. Mas tem fardo leve. Está dito que quem tem. E qual é o fardo leve? Fardo leve, uma luta sem culpa. Por que essa luta é um fardo leve? É um fardo, mas é leve. Porque é uma luta sem culpa. E que luta é essa? É a luta contra três coisas. Contra a própria falibilidade humana, que na linguagem teológica você vai encontrar a expressão luta contra a carne, ou contra a carnalidade. Ou seja, contra a condição humana. Mas não é só a luta contra a carne, que é contra as próprias falhas do indivíduo, mas é a luta contra uma linguagem teológica, não é o cosmos, não é a realidade cósmica, não é lutando contra as galáxias, ou contra o planeta Terra, ou contra as tais vibrações do universo que não estão explicadas, ninguém sabe que vibração é essa, nem que energia é essa, porque não é energia da física, né? Não é energia elétrica, não é energia térmica, não é energia potencial, química, né? É um tipo de animismo, de culto à natureza, que é coisa de animismo, tem aí um neo-animismo muito forte hoje. Mas, então, já vimos duas lutas, a contra a carne e contra o mundo. É o mundo sociedade, o mundo cultura. A gente luta contra certas influências culturais. Então, existem sociedades em que, digamos, a prática da vingança era uma exigência cultural. Os membros de uma família tinham a obrigação de vingar um dos seus membros que tenha sido morto, digamos, ou que tenha sofrido alguma humilhação muito forte e tal. Então, tinha que haver uma vingança. Não cumprir a obrigação de vingança era uma desonra, é uma influência cultural. E há uma luta contra isso também, porque a Bíblia diz, a vingança a mim pertence. O hedonismo pode ser uma influência cultural. Ou o eudemonismo, que não tem nada a ver com demônio, né? Demos é povo. Então, o eudemonismo é uma busca da felicidade. Então, os constituintes dos Estados Unidos falaram em busca da felicidade como direito. Tudo bem, é um direito, e deve ser. Mas a busca da felicidade, colocada como o eixo existencial, como a razão de ser da vida, tende a ser frustrante, porque tem também uma antiga música popular brasileira que diz que a felicidade procurada corre, e a esperança é a última que morre. Mas se a felicidade procurada corre, haviam lendas medievais sobre o Santo Graal, que seria a taça que Jesus bebeu e brindou na última ceia e tal. E quem achasse o Santo Graal teria vida eterna, já a vida biológica eterna, seria o elixir da juventude, e as pessoas procuravam o Santo Graal e
quando alguém encontrava, ele sumia, né? Então, na lenda, tinha um velhinho que dizia, olha, o santo grau só serve a quem serve o santo grau. O santo grau não serve a quem quer se servir do santo grau. Lenda medieval, né? Ou seja, quem corre atrás do santo grau, como no verso da música popular brasileira, que diz que a felicidade procurada corre, na lenda medieval, corria atrás do santo grau para desfrutar vida eterna e saúde e felicidade. O santo grau corre dele. Então há um ônus. Aí a primeira luta contra a carne, a segunda contra o mundo e a terceira contra os principados e as potestades. Uma luta sob influência e muitas vezes sob ataque do mundo espiritual. Você está falando em batalha espiritual? Calma, né? Não estou aqui introduzindo nenhuma doutrina de batalha espiritual, e aquelas que dizem que... Bem, que dizem muitas coisas que não é o que eu estou me referindo aqui, né? Estou me referindo aqui à existência do sobrenatural e à interferência do sobrenatural na vida natural, no mundo. E tem essas três lutas porque estamos aqui tentando discernir qual é o sentido do fardo leve. Então, mas essa luta não é fácil, essa é uma luta difícil. Como então chamar essa luta contra essas três forças de fardo leve? Por quê? Porque se não tem culpa, você luta, mas não luta com culpa, você luta sabendo que você foi ou está isento de culpa, porque as suas culpas foram expiadas na cruz, então o fato se torna leve. Eu cometi um erro. Na verdade, cometi muitos erros graves. Geralmente nós somos piores do que os nossos acusadores pensam. Por que nós somos piores do que os nossos mais severos acusadores? Não sabem o quanto nós somos maus, porque eles só conhecem os nossos atos. E eles podem até inferir, e muitas vezes fazem isso, o que nós iríamos praticar. Ou podem até atribuir a alguma das nossas práticas intenções maldosas que muitas vezes nem tinham. Uma compensação, eles não sabem dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Eles não sabem quantas vezes nós tivemos vontade, nós pensamos em fazer coisas mais graves do que tudo o que nós realmente fizemos. Nós podemos nunca ter feito certas práticas que o mundo considera muito graves, mas pensamos em fazer. Mas tivemos vontade de fazer. Mas gostaríamos de ter feito. Então, nós geralmente somos piores do que os nossos mais severos acusadores pensam. E, no entanto, se estamos na sombra da cruz, não precisamos sentir culpas. Sem contar que nós fazemos algumas travessuras que os nossos acusadores não sabem, nós fizemos mesmo, né? Bom, então, vimos que esses particularismos de etnia, de raça identitário, não são postos como exclusão na Bíblia, né? E vimos que na carta aos Romanos 2, 14 a 15, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente coisas que não são da lei, não tendo essa lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei inscrita nos seus corações, testificando juntamente com a sua consciência. Por que eu botei isso aqui? Porque uma das teses de que o cristianismo é excludente é porque dizem, bem, só os judeus e os cristãos, através dos judeus, receberam a normatividade, a lei mosaica e outras leis, que a Bíblia não tem só o decálogo, lei não é só o decálogo, é muito mais, né? Então, não é assim. Todos os povos receberam a revelação. Tem um cara chamado Don Richardson, que tem um livro chamado O Fator Melquisedeque, em que ele mostra que missionários que andaram nos mais distantes rincões do planeta, e também antropólogos que estudaram as culturas dos mais diferentes povos, da Amazônia, das ilhas isoladas do Pacífico, das montanhas do Himalaia, todos esses povos tinham uma noção de certo e errado, de bem e de mal. E todos esses povos tinham a ideia, mesmo que esses povos sejam ou tenham sido politeístas e até animistas, e até cultuassem estrelas e árvores, e eles tinham também a ideia de um Deus supremo. Como o politeísmo grego tinha um chefe do Olimpo, né? Por quê? Porque isso é um resíduo de uma revelação primordial que os povos abandonaram. Então, não houve um privilégio dado a Abraão, nem a Israel, nem aos cristãos. Abraão é que escolheu ser fiel, né? Quando todos os outros povos receberam a revelação e não fizeram essa escolha, né? Então, o privilégio de Israel é ter recebido o Messias. E a conclusão é que o cristianismo, de fato, não é excludente. Nem tem origem num Deus tribal. Porque já Abraão, que é do momento do que os acusadores dizem que a tradição judaico-cristã vem de um Deus tribal, já naquele momento, a promessa é que todas as nações da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão. Era um Deus que se dirigia a todas as nações, a todas as raças ou tribos ou etnias da terra. Muito obrigado a todos os que nos veem, ouvem e participam.